Boa tarde, meus queridos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Nós estamos aqui para mais uma edição do nosso Pão das Três. Este encontro da nossa igreja, que acontece todos os dias, às 3 horas da tarde, envolvendo primeiramente todos os membros da nossa igreja, os queridos irmãos, as famílias, mas também é desejo nosso alcançar nossos irmãos queridos de outras igrejas, querendo alcançar também amigos, crentes ou não, familiares, nossos queridos familiares, parentes, e, e compartilhar aqui as bênçãos, compartilhar textos da palavra de Deus, ter uma tarde de muita alegria, de edificação. Portanto, quero já começar dando um muito bem-vindo aos que estão entrando na nossa página e tendo esses primeiros contatos. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a nossa tarde, Deus abençoe esse período que vamos passar juntos. Desejamos cantar, adorando ao Senhor. Desejamos orar, colocar as nossas necessidades diante de Deus em oração. Desejamos também compartilhar a palavra do Senhor com os nossos queridos irmãos e amigos. Portanto, já de início, quero pedir a bênção, a graça de Deus sobre as nossas vidas, capacitando-nos para compreender a palavra dele, do Senhor, capacitando-nos também para adorá-lo, né? Enquanto cantamos, enquanto oramos e enquanto vivemos. Adoração a Deus na vida do crente é uma experiência assim bem permanente, né? Para a vida inteira, a nossa vida de adoração a Deus. Vamos orar? Deus bendito, nosso amado Pai, agradecemos o privilégio de poder cantar louvores ao teu santo nome, adorar o nome do Senhor, proclamar o nome santo, poderoso de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, nosso Deus eterno. Nós te louvamos pelo conhecimento que temos de Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, por sabermos o que ele fez na cruz do Calvário, o que ele fez ao verter o seu sangue, o que ele fez ao subir e ao entregar a sua vida por nós naquela cruz. Obrigado, Pai, pela compreensão que temos. É pequena, sabemos muito pouco, pois que o universo do conhecimento que diz respeito ao Senhor é enorme, é insondável, é inatingível pela mente humana. Mas graças te damos, porque o Senhor nos permitiu saber o suficiente para confiar em Jesus, entregar a nossa vida a Jesus, tê-lo como nosso único Senhor e Salvador, e entregarmos-nos também para a sua obra, para o seu trabalho, para as atividades do seu corpo, para as boas obras de que a tua palavra nos fala. Nós te louvamos agradecidos também por essa tarde em que a gente pode compartilhar de comunhão com os nossos queridos irmãos, orarmos uns pelos outros. Nós te louvamos, Pai, a presença, o contato com cada irmão nesta tarde. E rogamos-te que nos auxilies para que seja um período inteiro de adoração, de comunhão, de alegria e de concentração no ouvir, no receber os conselhos e os ensinamentos do Senhor. Toma-nos em tuas mãos, recebe também, ó Deus, esse momento que nós humildemente te oferecemos, com o que temos e com o que somos, Pai, com toda a nossa imperfeição, mas queremos adorar o teu santo nome e dedicamos esse tempo para isso. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a semana passada nós começamos a dar uma olhada na carta de Paulo aos Efésios, e a gente vai lendo, lê uma vez, lê duas, lê três, né? Quantas vezes você e eu, naturalmente, já lemos esta carta. Mas quando nós olhamos com
com um olhar mais minucioso, mais atento, né? Procurando compreender a nossa nova realidade em Cristo Jesus. Então a gente acabou resolvendo, em função disso, continuar aqui em Efésios, hoje Efésios capítulo 2, os versos de 1 a 10, e com base nesse texto, eu escolhi também o hino Maravilhosa Graça. Nós vamos cantar. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la? Como hei de começar? São perguntas que encontramos aí na primeira estrofe. Naturalmente, o coração e a mente do autor deste hino estava cheio de alegria e entusiasmo, né, com o vislumbre da grandiosidade da graça de Deus. Então a gente fica sem saber por onde começar quando quer falar de uma coisa tão grande, tão extraordinária, tão impactante na nossa vida como é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É do hino HCC, do inário HCC, que nós usamos também. Na nossa igreja nós usamos o cantor cristão. Eu acredito que mais frequentemente o cantor cristão, usamos bastante também o HCC. E este hino é o 193 do HCC, Maravilhosa Graça. Vamos cantar? Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, a Deus louvai. Maravilhosa graça, traz vida perenal, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz, por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz, sendo por Cristo
Cristo salvo. Faço do céu meu alvo pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, a Deus louvai. Maravilhosa graça, esse hino bastante conhecido, muito querido também, né? Muitos irmãos em Cristo Jesus são apaixonados por este hino, é bonito, marcou também momentos muito importantes na história do Evangelho aqui no Brasil, entre os batistas, campanhas de evangelização extraordinárias, grande coro, né? Eu lembro de um grande coro lá no Maracanã, cantando este hino, Maravilhosa Graça. Aconteceu também aqui em São Paulo, em um dos grandes encontros de evangelização. Graças a Deus por isso. E ele nos traz esse tema extraordinário da nossa formação cristã, nosso conhecimento bíblico, teológico, que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quero compartilhar com vocês Efésios capítulo 2. O texto de hoje vai do versículo 1 até o versículo 10. E ele traz como título mesmo: a salvação é pela graça, né? É nesse texto que nós encontramos os dois versículos conhecidíssimos, né? Muito citados, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas vou ler o texto inteiro, de 1 até o 10. Começa assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou
para que andássemos nelas. Amém. Que Deus nos ajude na leitura e na análise, na reflexão dessa passagem bíblica. Deus nos abençoe. Deus faça com que a nossa mente, nesse instante, o nosso coração também, e o nosso ser inteiro, né? Eu gosto de usar essa expressão, o nosso ser inteiro, porque eu desejo que corpo, alma, mente, coração e qualquer outra estrutura que haja em nós, conhecida ou não, o meu desejo é que todo o nosso ser, né, na hora de ler a palavra de Deus, nós estejamos ali atentos, sem nenhuma outra preocupação, nenhum outro cuidado. Fizemos algumas observações ou trouxemos, né, a nossa lembrança algumas coisas interessantes sobre os Efésios, né? É uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo, certamente, por causa do trabalho, o desenvolvimento do trabalho, 2 anos em que Paulo passa entre os Efésios, ensinando a palavra de Deus, disputando, né? Disputando com aqueles que lutavam contra o evangelho, judeus, líderes, gente afeito exageradamente ainda, preso às estruturas do judaísmo, dando bastante trabalho para Paulo, porque o assunto da graça, né, era o tema central das mensagens de Paulo, e isto trazia bastante inquietação para aqueles acostumados a viver segundo a lei, naquele esforço tremendo, né? Pelo menos os sinceros faziam isso, lutavam muito para andar de acordo com a lei, né? Mas, na verdade, procurar encontrar salvação de acordo com a lei é uma luta decepcionante. Todos os dias o homem vai descobrir, né, vai cair na real de que ele é incapaz de cumprir a lei, é incapaz de obedecê-la, não dá, o homem é moralmente incapaz de cumprir a lei de Deus. Então, Paulo, já na nossa era cristã, já com o evangelho no mundo, através de Cristo Jesus que veio, e Paulo, grande fariseu, mas teve uma compreensão extraordinária do evangelho e passa a ser o grande pregador do primeiro século, o grande apóstolo, ainda que ele se diga o menor, mas é o grande apóstolo e que tem na sua mensagem o grande tema. Ninguém falou e explicou e compreendeu mais a graça maravilhosa de Cristo Jesus do que o apóstolo Paulo. Então ele fala com carinho aos Efésios e ele traça, né, os temas e o desenvolvimento dos assuntos aqui. A gente observa com muito carinho, com todo cuidado, para que os Efésios compreendam, entendam, acompanhem o raciocínio de Paulo e entendam muito bem a situação em que se encontravam antes de Cristo Jesus e a sua gloriosa posição agora, né? alcançada porque Cristo lhes deu, né? E na verdade lhes deu, mas nos deu. Nós estamos aí envolvidos nestes beneficiários, né? Os grandes beneficiários, porque ouvimos a mensagem do Evangelho. Deus misericordiosamente colocou a fé no nosso coração para ser desenvolvida, e ouvindo o Evangelho, tendo entendido o Evangelho, nós concordamos com o Evangelho, quer dizer, concordar no sentido de que admitimos que estávamos perdidos mesmo e que não havia remédio, não havia esperança fora de Jesus, então entregamos a nossa vida a Jesus. Mas nós entregamos e o recebemos, que é uma resposta de fé à oportunidade que nos é dada pela soberania de Deus para conhecer Jesus e a Ele nos entregarmos. Então vamos lá. Olha o primeiro versículo. E vos vivificou. Então, por favor, preste atenção nisso.
Paulo começa o capítulo 2 dizendo: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. De vez em quando, nós ouvimos expressões bonitas, mas preocupantes. De vez em quando, além de ouvir expressões, nós também tomamos conhecimento de certos trabalhos produzidos, muito bonitos, mas um pouco preocupantes também. Vocês já observaram como os profissionais gostam também, os profissionais evangélicos, né? Eles gostam de estudar a vida de Cristo Jesus e gostam de ter Jesus como um referencial para o seu segmento, para a sua carreira, né? Para o seu trabalho, para o seu ministério. Por exemplo, nós já lemos livros, tem um livro muito bom chamado Pedagogia de Jesus Cristo. Então é muito comum que os professores queiram apresentar Jesus como sendo o maior e melhor professor, né, de todos os tempos. Pedagogia de Cristo Jesus. Inigualável. Os profissionais da psicologia, né, gostam de afirmar, os cristãos, evidentemente, apresentar Jesus como o maior psicólogo do mundo. Isso é verdade? Sem dúvida nenhuma. Qualquer trabalho, qualquer função a que Jesus Cristo, quando corporalmente entre nós, tenha se atirado a fazer, ele o fez melhor do que qualquer outra pessoa, sem dúvida. Quem curou como ele? Por isso, com razão, ele é tido como médico dos médicos. Então, ele é médico dos médicos? Sim. Ele é professor dos professores? Sem dúvida. Psicólogo dos psicólogos? Sem dúvida nenhuma. Ele é rei dos reis. Ele é senhor dos senhores. Mas, além de tudo, ele é Deus. O modo como Paulo começa o capítulo 2 é impressionante. Nos chama atenção para um detalhe importante. Paulo diz que nós estávamos mortos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ora, isso nos ajuda a entender que tipo de Jesus Cristo o homem precisa. Nós não precisamos do melhor professor do mundo. Nós não precisamos do maior psicólogo do mundo. Nós não precisamos do maior médico do mundo. Isso vem depois, tudo isso vem depois. O que nós precisamos, o que o homem precisa, a julgar pelo modo como Paulo apresenta o próprio homem, e vos vivificou estando mortos. Ora, meus queridos irmãos, de que é que um morto que precisa de vida precisa? Se estávamos mortos em delitos e pecados, aí você pode colocar diante de um morto o maior conhecimento, as melhores teorias, capazes de desvendar os grandes segredos e até do ponto de vista didático, capaz de abrir a mente do menos afortunado, daquele que tem maior dificuldade de aprender, e alguém poderia desenvolver a teoria mais fácil, né, uma metodologia de ensino capaz de ensinar qualquer pessoa em qualquer nível. Mas colocar diante de um morto, isso não ajudaria nunca o morto. Traga o melhor médico que existe nesse mundo e coloque diante de uma pessoa morta. O que é que o médico vai dizer? Para que vocês me chamaram aqui? Eu trabalho, eu cuido da vida. Agora ele morreu. Tem que providenciar o enterro. O homem precisa, e por isso Jesus Cristo tem que ser apresentado como Deus, porque é isso que ele é. Acima de tudo e primeiro, antes de tudo, ele é Deus. Como o homem estava morto em seus delitos e pecados, a grande necessidade do homem era de ressuscitar, porque ele estava espiritualmente morto. E não é Jesus como o maior pedagogo, como o maior psicólogo, como o maior médico. Não é com essas categorias que Jesus Cristo vai resolver o problema do homem.
ele resolve como Deus que vai ressuscitar. Ele ressuscita o morto e o traz de volta à comunhão com Deus. Então Paulo diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Muito bom a gente saber que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, aqui no capítulo 2, capítulo 1 falamos sobre a adoção e tudo que foi feito para sermos adotados. E aqui Paulo nos lembra, ele continua falando sobre o que nós somos e por que nós somos o que somos. O que Cristo fez para nos colocar na posição em que nós estamos hoje. Então aqui, ao apresentar a graça, ele começa dizendo que nós estávamos mortos e Cristo nos vivificou. É Deus. É o Jesus Deus, absolutamente Deus, com todas as virtudes divinas, com todas as perfeições divinas. É o Filho, Jesus Cristo, querido Filho de Deus, o nosso amado Salvador, o próprio Deus. Eu e o Pai somos um. Quem me conhece, conhece o Pai. Quem conhece o Pai, conhece o Filho. Então precisamos lembrar e apresentar Jesus como Deus Salvador, o Deus Redentor, o Deus que remiu o homem, pagando um alto preço na cruz do Calvário com seu preciosíssimo sangue para nos dar vida, para nos despertar para a verdadeira vida. Vivíamos como zumbis. As pessoas que não nasceram em Cristo ainda, elas se movimentam, compram, vendem, produzem, enriquecem, empobrecem, fazem tudo. Mas do ponto de vista espiritual e do mais absoluto sentido da vida, estão mortos, são zumbis. Por isso, Cristo Jesus, o Deus eterno, que nos ressuscitou. Verso 2, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Essa era a nossa situação e Paulo faz questão de nos lembrar. Aqui nós encontramos no verso 2, noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Um título bonito, né? Dado a Satanás. Mas ele não é bonito não, nem é gente boa, não, nem é gente amiga. E nem é nenhum ser com quem devemos imaginar a possibilidade de qualquer amizade, de qualquer negócio. Ele é Satanás, ele aprisiona. As pessoas que não nasceram de novo ainda em Cristo estão debaixo da ira de Deus, porque são prisioneiras de Satanás. E aqui Paulo apresenta como o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E isso não é só para a gente pensar em como o mundo sem Deus está, mas para lembrar também como estávamos e reconhecer com gratidão grande no nosso coração o que Cristo fez por nós, a mudança espetacular que ele promoveu na nossa vida e na nossa situação. Então, o Satanás que se tem quando não se tem Cristo, quando não se está em Cristo, o diabo que se tem, o ser espiritual, o líder, o Deus com D minúsculo que se tem, é esse Satanás, o príncipe das potestades do ar. No verso 3 ele diz que o mundo vivia, e nós também, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha a situação em que nós nos encontrávamos. Estávamos na perdição,
Não havia a menor possibilidade de qualquer boa obra em nós, de qualquer gesto, de qualquer atitude que nos tornasse merecedores da salvação em Cristo Jesus. Aí nós temos o verso 4. O verso 4 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mas olha, eu quero pensar nessa expressão inicial, mas Deus. Então, Paulo mostra a situação em que nós estávamos, presos, acorrentados, cativos, engessados, acorrentados pelo poder maligno de Satanás. E aí Paulo nos convida a abrir os olhos e enxergar para uma cena, para um poder, para uma generosidade de graça extraordinária com que Deus nos tratou. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Eu me lembro porque recentemente eu preguei sobre a carta aos Hebreus. E em Hebreus, o autor nos convida a termos coragem, ousadia, para nos aproximar em Cristo Jesus do trono da graça de Deus. E o autor diz, porque ali nós encontraremos misericórdia e graça. Não conte com a misericórdia de Satanás. Eu não entendo muito dessas coisas, né? Mas sei de leitura e de ter também ovelhas que já foram envolvidas, né, com Satanás, de saber que as pessoas fazem pacto com Satanás. Eu acho que uma pessoa que faz pacto com Satanás, ela faz no momento em que, por uma grande necessidade, um grande problema, ela se iludiu. Deram informações erradas sobre quem é o sujeito. E ela acabou fazendo pacto com Satanás, porque ele é a fonte de toda a maldade, de toda a impiedade, de toda a injustiça. Satanás é a essência do mal, né? Não há nele misericórdia nenhuma. Agora, o outro lado disso, né, da grande esperança para o homem, é que Paulo apresenta, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. E essa misericórdia nós não encontramos. Essa misericórdia nem em Satanás, nem em ninguém. Nós encontramos essa misericórdia no trono da graça de Deus. Deus é riquíssimo em misericórdia. E como falei numa das pregações, a misericórdia de Deus, ela tem a função de tratar de todo o nosso passado. Por misericórdia, Deus apaga as nossas transgressões, todas elas. Não importa o grau de perversidade, de crueldade, de imoralidade a que o homem, debaixo, acorrentado por Satanás, se sujeitou e viveu, e nem importa por quanto tempo ele tenha vivido isso. Quando nós chegamos no trono de Deus, através de Cristo Jesus, nós vamos encontrar misericórdia. O nosso passado apagado fica para trás. Então, por isso encontramos a misericórdia que cuida, trata do nosso passado e nos renova. E a graça que cuida do nosso presente, sustentando-nos e conduzindo-nos, né? Trata do nosso presente e do nosso futuro. Mas Deus, né? que é o antônimo, né? em superpotência, em muitas vezes elevada à potência. A bondade de Deus é infinitamente elevada à potência, mais do que a maior crueldade de Satanás, porque onde abundou a lei, abunda a graça. E a quem muito se perdoou, muito se ama. Por maior e mais intensa que tenha sido a perversidade do homem, o amor de Deus é muito maior, incomparável.
a graça nos coloca diante desse recurso inesgotável que é as misericórdias do nosso Deus. No verso 3, eu quero voltar um pouquinho aí, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, filhos da ira é uma situação que se encontra aquele que não está em Deus e já é resultado da justiça do próprio Deus, considerado um julgamento absolutamente justo. Quem não está em Cristo, quem pecou, né, quem desobedeceu, né, tendo conhecimento, porque o que nós vemos pela Bíblia é que Deus estabeleceu limites, esses limites são conhecidos pelo homem, e o homem ultrapassa, viola esses limites estabelecidos. E justamente são merecedores do castigo divino, da justiça divina, né, que julga, e esse julgamento é absolutamente justo, porque violaram, ultrapassaram limites estabelecidos e conhecidos. A gente acaba vendo isso, o que aconteceu em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Os homens violaram, transgrediram princípios revelados, conhecidos, a vontade de Deus conhecida, e o homem transgride. Se torna, portanto, né, filhos da ira de Deus e debaixo delas vivem. Tudo isso nos fez Deus, né? O verso 27 coloca uma coisa interessante, né? Deus faz tudo isso para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Esse texto nos leva a pensar um futuro e uma reserva de alegria e de paz incalculável. A gente pode imaginar isso a partir do que a gente já experimenta hoje. Se hoje o reino de Cristo Jesus já consegue proporcionar ao nosso coração, né, e operar coisas extraordinárias, o que Paulo está dizendo é que o verdadeiro extraordinário, aquilo que é infinitamente grande, ainda está lá na frente. Você pode relembrar momentos de extrema paz e alegria que o Evangelho de Cristo já lhe conferiu. Essa mudança, só saber quem você era e agora o que você é, para onde você estava indo, mas agora você é redirecionado para a eternidade em Deus. Que alegria o Evangelho nos dá. Pois bem, essa alegria é uma gota, é um chuvisco, é uma garoa das bênçãos de Deus. O que nos espera aí na frente é algo indescritível, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Eu não sei se vocês se lembram, né, quem estava aqui na última live, como nós trabalhamos bastante essa questão, essa expressão em Cristo Jesus. As garantias que nós temos para hoje e para o futuro são garantias em Cristo Jesus. Daí a necessidade de permanecermos nele. Você e eu temos responsabilidade, temos a obrigação de permanecer em Cristo Jesus. Porque o homem pode jogar tudo isso fora, viu? Pode jogar tudo fora. O verso 8, muito conhecido, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E vou completar a leitura com 10, finalizando. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A graça, entre tudo que a gente já sabe sobre a graça, mas a gente ainda pode pensar na graça, né, em primeiro lugar, a graça é uma
é uma estrutura. Nesse sentido, ela é substantivo, né? A graça é substantivo e é verbo. A graça é essa estrutura espiritual elaborada, construída por Deus, com vários elementos que se unem a essa graça para torná-la infinitamente poderosa para, em Cristo Jesus, trazer-nos a salvação. E aí vários elementos se associam a uma estrutura. Mas a graça também, essa expressão graça, ela também significa o modo como o Espírito Santo opera na nossa vida, concedendo graça, quer dizer, nos concede graça também para a realização da obra. Por isso a gente canta, dá-me mais graça, Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor, dá-me graça. Então, já temos a graça salvífica dentro de nós. Mas a graça também é um modo de operação do Espírito Santo na vida do crente. E Deus nos dá dessa graça que opera, que realiza. Por isso, só agora o homem tem condições de fazer as boas obras em Cristo Jesus. Como diz o verso 10, porque somos feitura sua. Deus cria o mundo, que é a criação dele, é feitura dele, mas acontece toda aquela história do pecado e a maldição que vem sobre o homem, sobre a própria terra. Então Deus nos faz de novo. Agora somos uma nova criatura, agora sim, com a natureza do nosso Senhor Jesus Cristo colocada em nós. A graça maravilhosa que nos é concedida pelo Espírito Santo. Agora somos capazes de realizar as obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Por que é que as obras não salvam? Porque o não salvo, o perdido, não tem a menor condição, a menor capacidade para realizar as boas obras que Deus preparou para que o homem andasse nela. Só é possível porque nascemos de novo, que é o que diz os versos 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Verso 10, somos feitura sua, agora, criados em Cristo Jesus, que é uma nova criação, né? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Perda de tempo, o homem imaginar, né, sair da Bíblia, imaginar que vai fazer o bem, como a gente às vezes evangelizando, a pessoa fala, eu não sei se você é salvo, né? Eu estou procurando fazer o bem a todo mundo, gosto de todo mundo, não desejo mal a ninguém, para ver se Deus, né, nos salva. Uma pessoa dessa está apostando nas obras. Mas obras de ímpios. A Bíblia está dizendo que nós só temos condições de realizar as boas obras quando nascemos em Cristo Jesus. É por causa dele que temos condições de fazer as boas obras. Queridos irmãos, Deus nos abençoe. A gente segue na próxima live, a gente segue aí com os versos 11 para frente, para dar continuidade a esse estudo em Efésios. Deus abençoe a nossa vida, Deus nos faça em Cristo Jesus capazes de realizar as boas obras para as quais fomos preparados para realizá-las. Agora nós vamos orar ao Senhor, né? Vamos aqui fazer os pedidos de oração, depois a gente vai cantar mais um hino ainda. Nós temos motivo de gratidão. Aliás, queridos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, hoje recebi 2 ligações, então vou colocar aqui como motivo de gratidão também já. Hoje o irmão Isaías Ferreira, né, quando eu cheguei aqui na vila, ele era diácono, um dos irmãos Ferreira, né, daquele quarteto antigo. E ele ligou mandando um abraço para todo mundo, ele está em Vitória do Espírito Santo, e ele mandou um abraço para os queridos irmãos, especialmente ele mencionou os nomes das pessoas mais antigas que ele conhece, né? E não dá para ainda é muita gente, não dá para mencionar o nome de todos, mas meus irmãos que conheceram o nosso irmão Isaías, recebam o abraço dele. Outra ligação muito querida também foi do pastor Laerte, ligou mandando um abraço para a igreja, ele e a irmã Rita. Então, nossos queridos
pastora Laerte e irmã Rita, tão queridos nossos, mandam um abraço para a nossa igreja também. Agradecemos também a saúde do Lucas, que é o neto da Nice, da Valdenice. Ele recebeu alta, graças a Deus, e então nós temos aqui vários motivos de alegria. Continuamos orando pela Neuza e Vilma, com Covid-19, mãe e sogra do Kleber, né? E a família do Kleber, né? Porque como os irmãos da igreja, né, que acompanham as informações nos grupos, a Marília e o Lucas colocaram que o Kleber faleceu, então é uma família enlutada, né? Vamos continuar orando. A nossa irmã Toinha, com Covid-19, parece-me que ela é assintomática, né? Mas está aí com Covid-19. A dona Francisca, que também é mãe da Toinha, orar por ela. A dona Elvira, que é uma espécie de segunda mãe do João Paulo, orar por ela também. A Vera Lúcia, da nossa irmã Iracema. A Michele, né, que é nora da nossa irmã Maria das Neves. Pastor Jefferson Mendes, né, nosso querido parceiro lá em Lages, Santa Catarina, missionário nosso, pastor missionário nosso, pede por sua saúde. E também continuamos orando pelos profissionais da saúde, né? Todos os nossos irmãos que trabalham em hospitais, em clínicas, etc., trabalham em segurança, trabalham em laboratórios, orar por essa turma que continua aí na linha de frente trabalhando. E os nossos idosos. E a idosos nós temos muitos, né? Então, sinta-se incluído. Eu vou falar o nome de alguns, mas, por favor, se não falar o seu nome, sinta-se incluído entre os idosos, porque são muitos. A nossa igreja tem bastante. Mas a irmã Irene, né, que graças a Deus celebrou mais um aniversário ontem. Então, a nossa irmã Irene, a Tata, a irmã Nega, a irmã Antônia, a irmã Zulmira, a irmã Elizabeth, a irmã Nadia, o irmão Francisco, a Suzy, a Gessi, o nosso irmão Crispiniano, e aparece muita gente, né? Vem muitos mais. Mas então, os demais idosos, inclusive eu que já sou idoso, eu me sinto também nesse grupo aí por quem vamos orar agora. Queridos irmãos, oremos ao Senhor, pedindo que Deus abençoe, cuide e guarde dos nossos queridos irmãos. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso amado Pai, colocamos esses nomes, essas pessoas em Tua santa presença, ó Deus, com as suas necessidades, com os seus problemas, com as suas dificuldades tão grandes para nós homens. Mas tudo que é impossível para nós nem chega a ser um problema para o Senhor. O Senhor infinitamente poderoso, Senhor absoluto de todas as coisas, grande em poder e graça e misericórdia. Ó Deus, muito obrigado por termos o Senhor como nosso Deus e como nosso Pai, nosso querido Pai amado, que cuida de nós, os seus filhos. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus, cuida, Senhor, deste povo, desta gente, ajudando aqueles que estão doentes, dirimindo o seu sofrimento, restaurando-lhes a saúde. Abençoa as famílias enlutadas que sofrem a perda de entes queridos. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa o nosso país. Abençoa, Pai, este momento. Tem misericórdia das tuas igrejas que vivem nesse momento com tanta dificuldade, com risco de saúde também, e ao mesmo tempo com essa perda enorme, a perda da comunhão presencial do teu povo na tua casa de adoração. Os nossos corações se alegram tanto, Pai, por estarmos na casa do Senhor. Por isso, com muita razão, dizia o salmista, mais vale um dia na tua presença, na tua casa, do que em qualquer outra parte 1000. Ó Deus bendito, eu sei que o Senhor cuida de cada detalhe, o Senhor sabe o porquê desse tempo,
E o Senhor sabe quando esse tempo pode realmente terminar. E ainda que por causa das nossas ansiedades nós queiramos ir rapidamente, na verdade, Pai, o nosso pedido é que o Senhor cumpra todas as coisas nesse período que o Senhor elaborou cumprir, para que a nossa volta seja também dentro do teu programa, da tua agenda, para a tua glória e para o nosso bem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Bem, meus irmãos, nós falamos sobre a graça e eu falei de 2 hinos. Então, o segundo hino, também do HCC, é o hino 194, o Rei da Glória, Rei dos Reis. Esse hino é muito bonito. Então, vamos cantar com calma, não vai embora ainda. Vamos adorar a Deus cantando esse hino muito bonito. Eu vou deixar a letra aqui bem pertinho de mim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, mas foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido de glória, com todo o seu poder voltará. Sim, Jesus voltará. É claro que ele fica muito melhor eu cantando com o Pedro, nós todos cantando com o Pedro acompanhando, né? Mas cadê você, Pedro? Queridos irmãos,
Deus abençoe a nossa tarde, Deus abençoe o estudo da sua palavra em nossos corações, para que cresçamos em Cristo Jesus, desfrutemos aqui neste mundo das preciosidades que o Evangelho de Cristo já nos dá, que o seu reino já nos oferece, com a nossa expectativa de uma glória infinitamente maior, indescritível, que nos aguarda lá para frente. Estamos caminhando em sua direção. Agora, não mais como zumbis, não mais como vivos mortos ou mortos vivos, mas como absolutamente vivos, com a verdadeira vida, essa que só há e só se encontra em Cristo Jesus, nosso Deus. Absolutamente Deus, supremo Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã. Amanhã a gente volta aqui de novo com o pastor Júnior, trazendo mais uma palavra especial nesse Pão das Três. Que Deus abençoe todas as nossas tardes, né? Então, amanhã, terça-feira, pastor Júnior, quarta-feira, nós temos o nosso culto à noite no YouTube. Na quinta-feira vem o pastor Márcio e assim a gente vai nessa sequência. Um grande abraço, fiquem na maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos. Deus os abençoe.